Muito bem, hoje é o terceiro vídeo do ano, o terceiro de um total de 36. Nós estamos então finalizando o mês de janeiro. Esse vídeo postado no dia 20 de janeiro de 2022. E caso você não ouviu o primeiro ou o segundo vídeo, eu aconselho você começar do começo, assistir o primeiro, depois o segundo e esse é o terceiro. Como vocês já devem saber, eu estou meditando profundamente no livro de Provérbios, mais especificamente 23 Provérbios, que diz para nós comprarmos a verdade, a disciplina, a prudência, o entendimento e jamais vendê-los. É muito importante você levar consigo esse versículo. Mas eu estava analisando, eu já estou no capítulo 7 de Provérbios, e eu estava agora há pouco fazendo uma revisão e cheguei numa curiosidade que eu gostaria de compartilhar com vocês. O livro de Provérbios, do capítulo 1 até o capítulo 7, contando o capítulo 7, todos os versículos, se nós pegarmos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, até o 7, dá um total de 202 versículos. Do capítulo 1 ao capítulo 7 tem 202 versículos. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou impressionado que com 202 versículos, se você pegar esses 202 versículos e catalogá-los, separá-los, do que ele está falando, do que mais ele fala, a gente nota que até o capítulo 7 existe um apelo muito forte, mas um apelo, ele é até muito repetitivo, onde Salomão quase que implora para a pessoa que está lendo ela buscar a sabedoria, ela se empenhar para se tornar uma pessoa sábia, ela analisar, ela ansiar, ela tem um anseio pelo entendimento, pela disciplina, pela verdade. Ele repetidamente fala: filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, incline os ouvidos. Ele fala isso várias vezes. Mas uma outra curiosidade é que entre esses 202 versículos, olha que interessante, quase 40%, ou seja, de 202, 40%, uns 80 versículos, fala sobre o quê? Fala sobre a mulher adúltera. Como o livro de Provérbios nos alerta para tomar cuidado com a mulher adúltera, com o adultério. Eu estava lendo agora há pouco, deixa eu ver se eu acho aqui fácil, muito interessante, está aqui, ó. Ele diz assim no livro de Provérbios 6, no versículo 32, olha o que ele fala assim, ó: o que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é quem pratica tal coisa. Olha que interessante, quer dizer, ele fala assim, olha, o que adultera com uma mulher está fora de si. O que é estar fora de si? É estar endemoniado, é estar com um espírito imundo no corpo. E ele continua dizendo assim, olha, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Então, ele dá muito, igual eu falei, são aproximadamente 80 versículos só falando sobre tomar cuidado com o adultério e com a mulher adúltera. No capítulo 5 de Provérbios, depois você pega a sua Bíblia, por favor, e leia lá. Capítulo 5 de Provérbios, o título diz assim: Advertência contra a lascívia.
eu confesso que eu não sabia exatamente o que era lascívia. Se alguém chegasse para mim e falasse, olha, isso aí é o pecado da lascívia, eu ficaria boiando. Então a gente foi buscar o significado da palavra, que significa o quê? A sexualidade em excesso. E se você analisar, não é justamente o que tem acontecido hoje. Lascívia é quando a mulher ela apresenta uma sexualidade em excesso, ou seja, uma sensualidade, aquela pessoa que se veste de um modo muito sensual, muito chamativo. Se você vê quantas vezes passa na televisão baile funk, no sentido de as pessoas começam na sexta-feira e até domingo, até segunda-feira, as pessoas na rua, né? Naquele bairro, naquela rua, ali com som alto, e normalmente o que tem no baile funk? As músicas são indecentes, falando sobre sexos, falando sobre coisas eróticas, e normalmente as meninas dançando de um modo muito inconveniente, provocando o que? O sexo alheio, ninguém tem compromisso com ninguém, como se fosse, desculpa o termo, tá, para os mais sensíveis, como se fosse assim um cachorro e uma cadela na rua fazendo sexo. Então a Bíblia, em Provérbios, diz o que? Advertência contra a lascívia, ou seja, a sexualidade usada de um modo sujo, de um modo torpe. Mas o que eu quero que, a mensagem de hoje, eu quero que você foque é o que? Veja que em 202 versículos, até Provérbios 7, 40% fala sobre a desgraça que é você se envolver com uma mulher adúltera. Eu não estou aqui colocando a culpa na mulher. A culpa é tanto do homem como da mulher, tá? Porque quem é fiel é fiel. Agora, é impressionante como Salomão, ele fala para o homem fugir das mulheres fáceis, das mulheres que lisonjeiam com a boca, que elogiam com a boca, que seduz com a boca, que faz um convite indecente. E hoje, quantos homens, a maioria dos homens, se você pegar de 0 a 10, 9,5 dos homens, se uma mulher se oferecer para ele, ele naturalmente vai. Por quê? Porque ele acha aquilo ali, poxa, isso é uma coisa boa. Queira ou não, o sexo é algo prazeroso. Então a maioria dos homens cedem ao convite de qualquer mulher para ter um prazer sexual. Quando a Bíblia nos ensina, Salomão tenta nos alertar que nós devemos fugir da mulher adúltera. E é por isso que eu reforço aqui, nós estamos fazendo o quê? Comprando a verdade. Comprando a verdade. E qual é a verdade? A verdade é que o sexo alheio é imundo, é sujo, é prejudicial tanto para a sua vida física como para a sua vida espiritual. Vai acabar com você. A Bíblia diz que a prostituta, ela é uma cova profunda, não é uma cova rasa, não, ela é uma cova profunda. Ela te leva para o inferno. Então, nós estamos comprando a verdade. E comprar a verdade quer dizer assim, você jamais deve se envolver com adultério, com mulher fácil, sabe? Tome cuidado aonde você trabalha, tome cuidado com o WhatsApp, tome cuidado com alguns contatos, com algumas coisas indecentes, algumas coisas mal colocadas que te dá uma segunda intenção. Amarre isso, foge disso, porque é o diabo, ele armando uma armadilha para te derrubar. Né? Aqui em Provérbios 7 diz assim, ó, no versículo 26 diz assim, ó, porque a muitos feriu e derrubou, e são muitos os que por elas foram mortos. Está falando de quem? Da mulher adúltera, da mulher que não é fiel. Então, reflita sobre isso. Para comprar a verdade, você deve ficar vigilante. Para você ter mais uma noção do que eu estou falando, olha
Provérbios 5 de novo, que diz assim, olha, no comecinho, diz assim, no versículo 3, diz assim, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Tá vendo? Quer dizer, tem um papo bom, né? Aí no versículo 4 diz assim, mas o fim dela é amargoso, como o absinto. Mas o fim dela é amargoso como o absinto, amargo. Agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem ao inferno. Quer dizer, veja como a lascívia, a mulher adúltera, te leva para o inferno. Você deve fugir dos seus desejos carnais. Se você quer agradar a Deus, você tem que viver no espírito e não na carne. O fruto da carne é o quê? É o adultério. É você fazer o que a carne pede, o prazer. Mas o fruto do espírito é vida. É o quê? É a fidelidade. A senha de hoje, pessoal, é Provérbios 6, 23, tá? A senha é Provérbios 6, 23, que diz assim, as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Tá vendo? A disciplina, ela repreende. As repreensões da disciplina são o caminho da vida. Quando alguém sábio te repreender, não fique triste. Saiba que aquilo é algo bom para você. Então é isso, pessoal, por hoje, tá? Medite sobre a palavra de Deus, compre a verdade, compre a sabedoria, o entendimento, a prudência, a disciplina e jamais venda eles, tá bom? Guarde a palavra de Deus dentro do seu coração, dentro do seu intelecto. Vigie, tome muito cuidado, tá bom? Porque os dias são maus e o diabo, ele é como um leão, ele quer achar uma presa. Mas se você estiver meditando na palavra de Deus, se você estiver vigilante, Deus vai te livrar, tá bom? Então vamos continuar, o próximo vídeo vai ser no dia 1 de fevereiro, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.